Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da Prep Me Cast, seu podcast Descomplicando as Faculdades do mundo todo. Eu sou a Stephanie, College Counselor e fundadora da Prep Me. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha história, sobre mim, sobre os erros que eu cometi nos meus applications. Eu me formei na Wharton School of Business, a faculdade de negócios da UPenn, em 2015, e desde então venho ajudando famílias brasileiras e do mundo todo, na verdade, a prestarem para as faculdades do exterior, né? Estados Unidos principalmente, mas também de outros países. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre os erros que eu cometi nos meus applications dos Estados Unidos, especificamente, tá? Eu estudei numa escola estrangeira aqui em São Paulo, então eu já tinha um pouco uma ideia plantada na minha cabeça, assim, de estudar fora, né? Mas nada muito formalizado, nada muito concretizado, até porque eu sou filha única, meus amigos, a maioria não queria estudar fora, não falavam disso, então, assim, a minha ideia era ficar no Brasil. Mas quando eu decidi, eu não tinha muita certeza de como chegar lá, né? Então eu acabei prestando, assim, atirando para todos os lados. E eu acho que esse foi o meu primeiro erro, né? Eu fui muito pelo prestígio da faculdade, o nome da faculdade, e não entrei a fundo, né, na minha pesquisa. Então, por exemplo, eu lembro que eu prestei para quase todas as Ivy Leagues, né, nos Estados Unidos, só porque elas eram Ivy Leagues, né? Só porque elas tinham esse prestígio, elas tinham esse nome. Mas hoje, né, com tudo que eu sei das faculdades, após ter visitado as faculdades, ter conhecido alunos que estudaram lá, que estudam lá hoje, eu vejo que muitas dessas faculdades que eu prestei não teriam sido legais para mim. Por exemplo, Yale, né? Eu não passei em Yale, por uma razão, mas eu não acho que eu teria sido feliz lá. Eu não acho que eu teria gostado de ter morado em New Haven, eu não acho que eu teria gostado muito da cultura da faculdade, então, mas eu incluí na minha lista de qualquer forma, porque para mim, na minha cabeça, né, da Stephanie de 15 anos atrás, Yale tinha aquele prestígio, e é realmente muito bacana, e é um erro que eu vejo os alunos fazendo hoje em dia, tanto os alunos quanto os pais, que é criando uma lista de faculdades só pelo nome e prestígio e não indo muito a fundo nessa pesquisa, né? Então, esse é o primeiro erro que eu fiz e para corrigir esse erro, hoje em dia, né, o que eu aconselho os meus alunos a fazerem desde o começo, quando eles começam comigo? Conversar com os alunos e ex-alunos dessas faculdades, entrar no site, ver os cursos que essas faculdades oferecem, pensar que estilo de vida que eu quero, né, quando eu estiver lá. Quero uma faculdade grande? Quero uma faculdade pequena? Quero estar numa sala de aula pequena ou um lecture hall com mais de 100 pessoas? Como que eu aprendo melhor, né? E para tornar esse processo mais acessível, a gente está fazendo esse podcast, que é por isso mesmo que a gente está entrevistando alunos de cada faculdade, ex-alunos de cada faculdade, que muitos alunos aqui na me prestam, para trazer, né, as faculdades mais perto de vocês. Outro erro que eu cometi, que eu acho que é um pouco relacionado com o erro anterior, é não ter uma história muito bem contada, né? Então, eu tinha muitos extracurriculares e aleatórios. Então, eu tinha tênis, coral, teatro, eu era editora-chefe do jornal da escola, comecei o clube de investimentos da escola, enfim. E o pior, né, é que eu ainda apliquei para as faculdades como undecided. Então, vocês veem que eu não tinha muita noção do que eu queria, nem de faculdade, nem de curso, nem de extracurricular, eu fazia as coisas por fazer, né? Obviamente, muitas dessas atividades me davam muito prazer, tipo tênis e canto, são duas coisas que eu faço até hoje. Então, realmente, eram atividades genuínas. Mas muitas coisas eu fazia por fazer, né? Que eu achava que ia contar. E essa questão do undecided, que é quando você presta sem colocar um curso determinado na faculdade, é um erro muito grave. E é comum que eu vejo aqui também, né? Não é porque a faculdade te dá essa oportunidade de prestar undecided que significa que você deve fazer, né? Eu sempre falo que parece que você não tem interesse nenhum em nada. Então, mesmo que você coloque lá, eu gosto muito de história, mas não quero ser historiador, mas eu gosto muito de história. Pode colocar a história como uma das áreas de interesse, porque essa que é a beleza dos Estados Unidos. Você chega lá, você pode mudar, você pode combinar majors. Inclusive, vários dos nossos convidados aqui na PrepMeCast falam, né, das suas jornadas acadêmicas, de mudar de rumo, de combinar áreas de interesses diferentes, né?
Eu acho que a única faculdade que eu prestei mais direcionada foi a Wharton, né, que é a Escola de Negócios da UPenn. Foi a que eu acabei fazendo. Não me perguntem por que eu escolhi Wharton, porque eu não prestei a College UPenn Undecided. Eu não sei, eu acho que foi uma decisão, de novo, aleatória, uma decisão que no final deu certo. Eu acabei indo para a Wharton, depois que eu passei nas faculdades, eu fui visitar, e eu gostei muito da UPenn. Foi a decisão certa, mas eu acho que eu teria evitado isso com um application mais focado, né? Porque o importante é você ter uma história consistente e bem contada na hora de aplicar. Eu acho que o erro final que eu cometi foi ter começado muito tarde. Obviamente não tinha como prever se eu queria estudar fora ou não, foi uma decisão que eu decidi, assim, que eu fiz no último ano do ensino médio. A minha sorte é que eu tinha notas muito boas ao longo do ensino médio, né? Então, as minhas notas sempre foram excelentes e consistentes. E isso é algo que, assim, se você decide no final, não tem como corrigir, né, antes. Então, as minhas notas eram muito boas, eu acho que essa foi minha sorte. Mas ter começado muito tarde quer dizer que meu storytelling não ficou muito coerente, não ficou muito consistente. Apesar das minhas extracurriculares serem consistentes, né, porque eu mantive as mesmas atividades ao longo dos 4 anos, cresci dentro delas, por exemplo, virei editora-chefe do Jornal da Escola, enfim. Eu acho que poderia ter sido melhor, né? Eu acho que eu poderia ter feito outras coisas para me destacar mais, como, por exemplo, Olimpíadas, que na época eu nem sabia que existiam, né? Então, Olimpíada de Matemática, eu era muito boa na matemática, de Física, que eu também fui muito boa em Física. Eu teria começado um clube mais direcionado dentro da escola. Eu comecei o clube de investimentos, mas eu não sabia o que era investimentos. Eu comecei porque achava que era uma boa ideia. Então, mas é isso. No final deu certo, mas eu acho que eu poderia ter, né, evitado esses erros. De ter começado tarde, de ter prestado para lugares, ter atirado para todos os lados, né? Não ter um bom storytelling e ainda prestar undecided. Então, como vocês podem evitar todos esses erros, né? O primeiro é ter foco, né? Você sempre pode mudar seu major, a sua área de interesse, na faculdade, se você optar pelos Estados Unidos. Então, comecem cedo e com foco. Veja quais são suas áreas de interesse, de maior interesse, as áreas que vocês se dão melhor, que vocês vão bem, né? E foca naquilo, para ter um storytelling coerente e consistente. Se lá na frente você mudar de ideia, não tem problema se você acaba indo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos te permite fazer essa mudança, né? Começar cedo quer dizer começar o quanto antes, né? No ano do Fundamental 2, por exemplo, já começa a contar todas as suas notas e todas as suas atividades. Então, comecem cedo, né? E, por último, fazer a pesquisa bem feita das faculdades. Não ir só pelo nome, pelo ranking, pelo prestígio. Comece, obviamente, por escutar esse podcast, né? Mas daí fale com alunos, ex-alunos, e se der para vocês irem depois fazer uma visita às faculdades, né? Isso é muito importante também, se for possível para vocês, né? Então, muito obrigada, gente, por escutar esse podcast, por estarem sempre aqui. Vamos sempre postar vídeos entrevistando alunos, ex-alunos e também dando dicas gerais sobre o College Application Process. Não esqueça de seguir, de assistir todos os episódios aqui no Spotify e no YouTube. E segue a gente também no Instagram e no TikTok. Beijos!